Eu sou feliz, não gosto de presente, sinceramente, ficar recebendo. A família sabe, eu evito até isso. Mas é gostoso receber um presente, uma lembrança, né? De vocês, e agradecer a todos. Vocês estão nas minhas orações 2 horas da manhã, 5 horas da manhã, tá terrível. Esses dias estão difíceis, aos meses. Depois que eu mudei para Perus, fiquei quase um ano dormindo no sofá. Quase deu separação, mas aleluia, glória a Deus. Mas eu fiquei dormindo no sofá por opção, porque pelo menos ali o sofá era para dormir gostoso, né? Lá. Então era a vontade de Deus que eu ficasse por ali para poder orar. Então era 2 horas da manhã, estava acordado, eu já saía de joelho, já ia orar. Vi umas coisinhas estranhas lá também, que não era muito bom, né? A gente já expulsou em nome de Jesus. Mandei para os infernos, né? Teve um dia que fez até uma carreata lá em casa, lá tinha uns 5 subindo na escada lá, repreendendo, expulsando, que o negócio estava feio. Passou um vulto lá, todo mundo viu. Rapaz, eu que no coronavírus está com a mãozinha levantada. Ô Senhor, Jesus, em nome de Jesus, o Deus do meu Pai, aleluia, em nome de Jesus. Felipe e Juliano com a mãozinha levantada assim, né? A Bruna, a mãozinha assim. O que é? Não, negócio também, um vulto descendo a escada aí, né? Passou, escutou o som, viu, Beto? Veio o som, desceu a escada. Aí ficou todo mundo esperando quem ia aparecer, não apareceu ninguém. Ah, velho, pra quê? O nego levantou a cabeça, o Deus do meu pai. No nome de Jesus. Deus de Isaac e de Jacó. Mesma coisa, no cinto aperto, nego pula, né? Mas graças a Deus tá uma sorte, não podem ficar aqui. Do Senhor abençoe minha casa, Senhor. Falar que está tudo bem lá, daqui a pouco tem um infeliz na instituição. Pode abrir a boca. Mas obrigado, queridos, pela lembrança. Obrigado por vocês estarem na Shalom. Esse ministério não é do meu coração, pode ter certeza. Eu jamais pensei em abrir alguma coisa, começar alguma coisa. Mas como Deus fez com Moisés, fez comigo, né? Quando Moisés falou, o Senhor falou, vai lá, Moisés, retirar o meu povo. Eu disse, Senhor, não sei falar, sou pesado de língua, não tem alguém para ir no meu lugar, não. Deus deu uma catada em Moisés e disse, deu uma catracada nele, disse, vai e eu sou contigo e acabou. A gente nunca vai na boa a gente não faz, né? Sempre, então, não estava no meu coração isso, no meu coração. Depois que me converti, estava sentado lá, onde a Bruna está lá, no último banco, sentar lá com a família e glorificar e adorar a Deus. Isso estava no meu coração. Mas abrir alguma coisa, começar alguma coisa, ter essa pretensão, jamais. Eu nunca gostei de aparecer ou de estar na frente de alguma coisa. Sempre preferi o anonimato, quietinho no meu canto e fazer as coisas. Mas, a Bíblia diz a quem Deus mais dá, mais Ele cobra. E se Ele botou na frente é porque aguenta pau. Não pensa você assim, tu não é um pastor. É um pastor, mas só que a primeira paulada vem em cima de mim. A primeira paulada é em cima de mim. E o adversário quer tirar aquele que está na frente. Quem tirar o que está na frente, a igreja vai sentir o impacto. Isso é fatal. Mas graças a Deus que a gente está de pé, não é porque eu sou alguma coisa, mas por causa das suas orações também. Então nós estamos de pé não é porque somos alguma coisa, é porque a misericórdia do Senhor tem batido a nossa porta. Por isso estamos de pé. Amém? Estenda as mãos para cá para o pastor. Pai querido, toma o teu servo nas tuas mãos nesta noite de festa, de alegria. Senhor, por tudo quanto nos tem feito, eu sou grato e tu sabes. Toma nas tuas mãos teu ungido que aqui está. Usa ele para nós, Senhor, para a glória do teu nome, cobre ele com o teu sangue. E seja ele agora porta-voz da tua palavra, Senhor, como teu ungido para nós em Cristo Jesus. Amém. Permanecemos, por favor, Igreja de Deus. Eu quero dar uma oportunidade de cumprimentá-los com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Estou agradecido a Deus por poder também estar nessa noite prestando culto a Deus, louvando a Ele pela sua bondade, pela sua misericórdia.
diz a palavra do Senhor que nós devemos também nos alegrarmos quando somos convidados, chamados a vir na casa do Senhor. E o Senhor sabe quão grande é o meu prazer de estar na casa do Senhor, de estar na casa dele. E nessa oportunidade de estar aqui me traz maior alegria, pois é um culto de ação de graças pela vida do nosso pastor Paulo, nosso amigo, pastor dessa igreja, presidente desse ministério, responde diante de Deus e diante da lei, das leis do nosso país, como presidente desse ministério. Então, como toda a igreja e os obreiros me consideram sim como presidente, eu também, senhor presidente, excelência, glorifico a Deus pela sua vida, por mais um ano de vida que o Senhor me concedeu. Eu fiquei muito feliz quando nós recebemos o convite telefonema para nós estarmos aqui hoje para ministrarmos a palavra, participarmos desse culto. Como já foi dito, na verdade nós tínhamos um outro compromisso importantíssimo também, mas falou mais alto aqui, porque lá dá para a gente fazer outro dia. E o aniversário a gente faz uma vez por ano, né? Então Deus permitiu, preparou que nós deixássemos lá e viéssemos até aqui para te dar um abraço, estar junto com esses obreiros, com a família, como nós amamos também, respeitamos como homens de Deus, idôneos, preparados para essa grande obra, e glorificar a Deus pela vida desse ministério. Que Deus continue fazendo vocês prosperarem, crescerem. Aleluia. É o que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre prosperar. Então que Deus continue fazendo os irmãos prosperarem, crescerem, serem instrumentos de Deus, porque as promessas que Deus deu a cada um de nós, elas se cumprirão. Pastora Rosana, muito obrigado. Deus te abençoe ricamente e com certeza que a irmã está muito feliz de poder dividir, compartilhar os dias da sua vida na terra dos viventes com esse homem abençoado. Eu tenho certeza que ambos vivem muito felizes e são um espelho para esse ministério, para a família. Que Deus continue vos presenteando com saúde, com graça, com energia, para que os irmãos possam cumprir o vosso ministério também, que o Senhor tem nos dado. Amém, queridos? Amém. Então nós vamos, já fizemos isso, mas eu vou fazer mais uma vez, que nós aplaudimos ao Senhor Jesus pela vida do pastor Paulo. A nossa família, nós ficamos agradecidos a Deus e felizes de poder termos o Senhor como nosso amigo, pastor, homem de Deus. O que Deus tem falado na sua boca é verdade. E isso a gente glorifica o nome do Senhor. Não é? Eu fui numa igreja aí e eu disse sobre a sua vida. Eu estive aqui na Shalom e falou: o pastor que é homem de Deus e é profeta também. Eu falei: é esse mesmo. Então, aí o senhor nem sabe que algumas igrejas me chamam de profeta, de homem de Deus. O profeta, eu disse: é ele mesmo. Meus irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. Em Neemias, livro de Neemias,
verso de número 20. Neemias capítulo de número 2, verso de número 20, que diz assim: Então lhes respondi e disse: O Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Até aqui. Amém, queridos? Amém. Quem pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, glória a Deus. É um texto conhecido nosso também pela história deste homem, desta época difícil, muito complicada do povo de Deus, do povo que o Senhor os tirara do Egito com o seu braço forte, com a mão poderosa, mostrando não somente para o seu povo, mas para as nações, para os considerados fortes, grandes, os que oprimiam, que o Deus desse povo, o Deus dos judeus, era o único Deus poderoso, era o Senhor, era o Deus que estava conduzindo todos os acontecimentos. Mas numa grande crise de situações que aconteceram na vida do povo, eles também tiveram que passar por um processo aonde parece que tudo havia terminado. Nós podemos compreender que o mesmo Deus que escreve a história, que levanta, é o mesmo Deus que apaga e joga tudo por terra. É o único que tem o poder para isso. Porque quando Deus coloca de pé, ninguém pode derrubar. Aleluia. Quando Deus estabelece, ninguém pode mudar isso. Quando Deus declara, ninguém pode de forma alguma colocar uma outra palavra, porque ela não terá poder de mudar aquilo que Deus estabeleceu. E nós, como povo de Deus, conhecemos através da palavra que tudo que Deus faz, tudo que Ele fala, Ele faz cumprir. Ele disse ao seu povo sobre o templo de Salomão, disse: se vocês andarem nos meus caminhos, nos meus estatutos, não se desviarem, não fazerem alianças com os deuses das nações ímpias, mas obedecerem e andarem nos meus mandamentos, os meus olhos e os meus ouvidos estarão atentos à oração desta casa, estarão atentos, voltados para vocês. E esta casa que vocês construíram, qual está a minha glória? Se vocês forem fiéis a mim, esta casa será motivo de alegria, de muitos passarem e dizer: esta casa, esse templo, é o templo do povo de Israel, do povo de Deus. Mas se vocês se desviarem dos meus mandamentos, dos meus ensinamentos, fazer alianças com os deuses estranhos, eu derribarei esta casa, jogarei por terra, destruirei, e os que passarem aqui dirão que esta casa foi derrubada,
por causa das vossas desobediências, por causa dos vossos pecados. Nós entendemos que Deus, quando Ele dá a nós a promessa, fala a nós o que Ele vai fazer através da palavra, não é que Deus não tem poder de fazer acontecer. Precisa ver aí se nós queremos, se nós aceitamos passar o que tenhamos de passar até que chegue a promessa, ou viver a promessa, porque para o cumprimento dela, para o seguimento dela, precisará de nós obediência, honra, temor, respeito, reverência a Deus. Porque se isto não acontecer, passará o nosso tempo, passará a nossa hora. E qual será a nossa história? Não será uma história boa. Deus não fica preso a ninguém. O povo de Deus não fica sem direção. Está na palavra, nós conhecemos toda a história. Deus sempre levantou uma liderança, um líder. Deus sempre levantou alguém para trazer o povo a Ele. A provisão de Deus, a visão de Deus, o coração de Deus, é de nos dar a oportunidade de fazer aquilo que é necessário ser feito. Mas o reconhecimento precisa estar de que nós não conseguiremos fazer nada se Deus não for conosco. Aleluia! Glória a Deus. Possamos até ter habilidade, possamos até mesmo ter um conhecimento, podemos até ter um preparo, podemos até ter um treinamento contínuo. Mas se Deus, o Deus dos céus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, se Ele não estiver na frente, se Ele não fizer prosperar, se não tiver também no coração de Deus um projeto, ele não vai acontecer, nós não teremos condições. Estou falando aqui a espirituais. Estou falando aqui no crescimento da igreja e da nossa vida espiritual. O ministério que é nos dado, a chamada é até um desejo para o episcopado. E a palavra nos diz bem claro que Neemias, ele, um homem que estava a serviço do rei, estava até diante de uma posição em que todos desejavam o seu cargo. Quem não gostaria de servir à mesa do rei? Quem que não gostaria de experimentar o que o rei iria comer ou iria beber antes dele, dando ali, colocando a sua vida em risco, porque na época era a grande facilidade de envenenar a comida e a bebida de um rei, de um príncipe. Na hora do alimento, bebia ou vinho ou comia, depois mais tarde havia a morte, porque estava envenenado. Porque muitas vezes, para se aproximar com uma arma, com flecha, dados ou punhal, era difícil alguém se aproximar do rei ou do príncipe, mas através da alimentação poderia se envenenar com muito rei. Então havia os que trabalhavam na cozinha, fiscalizado,
E antes, quando chegava à mesa do rei, antes do rei se alimentar, havia as pessoas que eles iriam degustar primeiro, colocar sua vida em risco. Se tivesse veneno, ele comia, iria morrer. E aquele que servia o rei. E quem servia o rei, ele poderia estar passando o maior problema da sua vida. Ele não poderia chegar com um coração triste, nem amargurado, porque o que está no coração sinaliza no semblante. O rei olhava no semblante e falava: por que o teu coração não está pesado? Por que o teu coração está triste? Ninguém poderia chegar assim diante do rei. Teria que chegar alegre, feliz. Mas do outro lado, isto também trazia muita honra a esse funcionário, que tinha um acesso à presença do rei na hora em que o rei iria se alimentar. Este homem servia o rei, mas quando ele soube o que estava acontecendo com seus irmãos, com a sua família, quando ele soube de que os muros ainda estavam derribados, as janelas, as portas queimadas, os muros trincados, uma parte derribada, a grande devastação que aconteceu ali, ele se entristece. Ele não conseguiu disfarçar, ele não conseguiu colocar alegria no seu semblante. Por quê? Não somente porque eram da sua família, mas eram os muros. Eram os muros de Jerusalém. Era a cidade. E o que é de Deus, e o que Deus tem colocado, ainda que é necessário para passar por um processo difícil, mas Deus jamais deixa no chão aquilo que é necessário ficar de pé. Deus, Ele é justo, fiel e correto. Deus castiga, Deus pega, a gente quebra, faz, Ele desmancha, mas não deixa a gente desaparecer. Ele faz um vaso? Ele faz um vaso? Não. Eu não ouvi. Ele faz um vaso? Não. Se Deus te deu uma promessa, se você um dia se colocou na presença de Deus para fazer a vontade dEle, mas você está vivendo uma das maiores crises da sua vida espiritual e na sua família, eu quero te dizer que isto é nada mais, nada menos do que o momento em que Deus tem preparado para fazer a mudança, para fazer aquilo que Ele quer, para que você saia debaixo e levante preparado para realizar aquilo que está proposto para as suas mãos, para a sua vida. O que Deus quer de nós: coragem, ânimo, esforço, fé, porque tem alguém que diz: não tenho fé, mas não tem coragem. A fé, ela só é válida com uma ação. Dizer que temos fé, mas não há uma ação, não há uma situação para que seja provado, porque a fé ela é provada através das obras. Se não houver um acontecimento que prova a nossa fé, nós ficaremos dizendo que temos fé, mas não colocamos isso em prática. Esse homem, do impacto que ele leva, o que vem no seu coração é uma tristeza, mas ele começa a buscar a Deus em oração. Eu quero te dizer, possa estar acontecendo o que for na tua vida, ou quando chegar um dia difícil da sua vida, não te esqueça, a tua vitória começará de joelhos.
ensinado aqui, mas Deus mandou te dizer mais uma vez: oração. Comece a orar. Quando Deus colocou no teu coração a tua atenção, o teu sentimento voltou para uma situação que até mesmo muitos desprezaram e não vai funcionar, não vai para frente, mas não sai do seu coração, e você já está orando por isso, está angustiado, continua orando, Deus vai te dar uma resposta, e a resposta de Deus é: chegou a tua vez, chegou a tua hora, e agora você vai entrar na peleja. Muitas vezes nós queremos orar e dizer: Deus, levanta alguém, Senhor, opera nesta área, usa, levanta alguém, Senhor. E Deus está dizendo: eu quero levantar você. É você que eu quero. Estou de olho em você. É você que eu quero. A palavra diz que tanto o querer como o efetuar é Deus que coloca no nosso coração. Se tem algo te incomodando por uma peleja, eu vou dizer, tem algo forte aqui, que não é nem tua essa peleja. Diretamente, não. Mas só que você está orando para Deus agir naquela situação. Você tem até falar: Deus, use alguém, levante alguém. Você se sente incapaz ou não está se colocando como Neemias se colocou. Ele começou a orar, e no quarto dia da oração ele sentiu que Deus estava dizendo para ele: é para você fazer isto. O que, Senhor? Reconstruir. Quando Deus quer que você faça algo para Ele, Deus não está perguntando se você sabe fazer ou não. Neemias era copeiro do rei, não arquiteto, nem lenhador. Ele trabalhava, as suas mãos com certeza eram tão finas, porque as taças, os copos que ele manuseava na mesa do rei, ele tinha que ter a melhor aparência. Suas mãos, suas unhas, seus cabelos, a sua veste. Ele teria que agradar o rei quando o rei olhasse para ele. E ele já era conhecido do rei, da rainha. Mas aquele dia o rei viu algo diferente. Irmãos, a situação, olha, Deus não deixa aquilo que está dentro do plano, dentro do projeto dele, ficar esquecido. Glória a Deus. Deus não deixa. Deus tem o poder de nos convocar, nos atrair. Sem forçar a barra com a gente. Deus não força. Deus coloca um sentimento, coloca um amor no nosso coração. Deus coloca algo no seu coração, aquilo que você olha assim, você diz: eu preciso fazer, ou alguém precisa fazer, precisa ser feita alguma coisa sobre isto. Eu vou começar a orar a Deus, eu vou começar a jejuar a Deus, e vou esperar uma palavra de Deus. Precisa ser feito algo. Eu quero te dizer esta noite, porque Deus está me dando aqui uma mensagem profética revelada. Fiquei à tarde do Senhor, que eu vou falar em uma festa do culto de ação de graças. Tem que ser uma mensagem bem tranquila, típico do culto. Mas Deus mandou dizer esta noite: eu vos chamei para prosperar, e quem vai fazer essa prosperidade é o próprio Deus em nós. Mas para que isso aconteça, precisamos nos levantarmos para fazer aquilo que é necessário ser feito para o nome dele ser glorificado. Levanta a sua mão, quando a província
Mas sempre havia os impedimentos, os contra, as pressões. Dos inimigos. Ver os muros de uma cidade derribados, as portas queimadas, mostrando, elas estavam lá, mas estavam queimadas. Significava que aquela cidade foi invadida. Significava que aquela cidade foi vencida, foi tomada. E as cidades, naquela época, nós sabemos, a segurança da cidade eram os seus grandes muros, os seus grandes portais, que tinha a hora certa de se trancar. Quem era da cidade, todos quando entravam, trancava-se a cidade. É como se fosse o portão da minha casa, da tua casa. Você tranca, só entra e sai quem é da tua família. E você que tem a chave. Para uma cidade ser tomada, ela era atacada pelos seus muros, porque era protegida, os moradores eram protegidos pelos grandes muros. Nós conhecemos a grande história da queda das muralhas de Jericó. Era considerada uma cidade fortíssima. Até então, nunca nenhum exército inimigo conseguiu abalar aqueles muros de Jericó. Era considerada até então uma cidade imbatível. Mas quando Deus se levanta e diz que vai derrubar, te prepara, porque tem gente que vai cair. Quando Deus diz para você que vai te entregar nas tuas mãos, pode ser o que for, pequeno, grande, forte ou fraco, não importa, vai chegar nas tuas mãos. Deus vai entregar nas tuas mãos. Faz assim, estou profetizando no nome de Jesus. Ah, mas ninguém nunca recebeu, ninguém tocou, nunca liberou para ninguém, é fechado. Receba, Deus está dando para você. Ninguém chega lá, ninguém entra lá, fica como estendido, não pega, não pega. Ninguém entra lá e você vai entrar lá no nome de Jesus, porque Ele já deu para você. Ninguém assina, já está assinado, porque o Deus dos céus está assinando para você o documento e você vai ser notificado de que para você as coisas agora estão diferentes. Pode cantar o cântico da vitória, pode aplaudir o Senhor com alegria. Eu vejo a marca de se Mas, pastor, mesmo o senhor falando de algumas situações difíceis, mas muitas vezes é difícil da nossa parte tomarmos a atitude, a coragem para começar a mudança, a fazermos. E precisamos também saber que os contras se levantarão. Os inimigos se levantarão, eles tentarão impedir. Nós não podemos, com todo respeito, sermos inocentes de dizer que vamos fazer algo para Deus, que nós não vamos ter contra, não vamos ter levante. O próprio Deus vai permitir isso. Deus poderia remover os obstáculos, mandar os inimigos para longe e deixar para nós. Ele dá a promessa, dá as condições, mas permite que os inimigos se levantarem. Mas até os nossos inimigos são controlados por Deus. Até os nossos inimigos são controlados por Deus. Você pode dar glória a Deus por isso?
muros, levantar esses muros. Mais uma vez nós vamos impedir isso. E o que? Não vai conseguir fazer nada, não vai ter força, não vai ter ânimo, impedimento. Mas Neemias veio com o coração cheio da oração, cheio de coragem, cheio de poder, cheio de atitude, e chamou o povo e disse: chega de vivermos nesta miséria, nesta zombaria. Vamos olhar para nós e dizer que nós somos isso, somos aquilo. Chegou o momento, chegou a hora, e nós nos levantaremos e edificaremos, e o Deus dos céus nos fará prosperar. Aleluia! Aleluia! É poderoso! Aleluia! Estava no coração de Deus, era a hora, era o momento. Estava no coração de Deus, edificar, levantar. Querido, como é maravilhoso nós fazermos algo para Deus que está no coração de Deus. Deus está esperando que alguém olhe para a situação e diga: não, isso precisa mudar, não pode mais continuar assim, isso precisa terminar. Deus tem esses homens. Muitas vezes eles não estão perto, muitas vezes eles não têm nada a ver, eles não têm preparo. Davi estava lá na montanha, cuidando das ovelhas do seu pai. Ninguém queria fazer, ninguém queria ser pastor de ovelha. Não era fama, não era posição. Mas lá estava um jovem corajoso. O Espírito Santo de Deus era com ele. Quando ele enfrentava os seus problemas para proteger o seu rebanho, ele colocava Deus na frente e dizia: o Espírito do Senhor se apoderou de mim. E quando ele veio, me veio uma força. Eu peguei o leão e matei o leão. Olha aqui, meu rei. Saul, o outro dia veio um urso. O senhor sabe que é um urso, né, seu rei? Dá para encarar um urso na mão? Não, menino, não dá. Então, nós foi com essas mãos aqui que eu tirei a ovelha da mão do urso. E ele virou um cachorrinho correndo, gritando: canhém, canhém, canhém. Matei o urso. Porque o Espírito do Senhor se apoderou de mim. E assim será com esse circunciso. Deus dará ele nas minhas mãos. Glória a Deus. O menino chega, aquele jovem, só para tomar informação de saber como é que estava os seus irmãos. Ele vê aquele desafio daquele grande homem desafiando o exército de Israel. Por Deus, não tinha um homem que se levantasse e disse: ei gigante, vou calar sua boca agora, vou cortar a sua cabeça. Todos estavam amedrontados. Mas aquele menino, quando chegou, disse, perguntou: quem é esse circunciso aí? Quem tem o Espírito de Deus, quem tem a unção de Deus, quem sabe o Deus que serve, não se intimida, não corre, não foge da raia, como diz, não abaixa a cabeça para o inimigo. Se humilhar diante de Deus, sim, amar o seu próximo, sim. Contra o inimigo, você levanta a cabeça, estufa o peito e diz: eu vou a ti em nome de Jesus. Neemias disse assim: nós levantaremos, disse para o povo, e vamos edificar, vamos fazer o Deus dos céus que vai nos fazer prosperar. Falar isso com confiança diante do quadro, cercado dos inimigos. O povo sabia da história, era difícil
Mas aquele homem estava determinado. Ele não chegou dizendo: ei, eu vou fazer, vai acontecer. Ele chegou em silêncio. À noite, pegou alguns com os seus cavalos e foram dar volta, fazer um reconhecimento dos bons em silêncio. Ele estava dizendo: quem vai fazer é o Senhor, mas eu estou aqui para fazer o que for necessário. Aleluia. Diga glória a Deus. Deus está só esperando você colocar a mão. Deus só está esperando você dizer: agora chega. A partir de hoje, de agora, vai ser diferente. Aleluia. 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 Alguém vai dizer para você: você não pode, você não tem condições. Mas o Deus que falou com você na oração, que você falou com ele na oração, Neemias sabia estar com ele no coração, o que Deus havia falado com ele, e ele disse assim: eu não contei a ninguém o que Deus havia falado comigo. Ei, e nessa batalha tem segredos, tem conversa de particular com você e Deus que você não pode contar para ninguém, tem que ficar no seu coração e você partir para cima. Você vai e o povo vem atrás. Tem coisas que você não pode falar: Deus me falou assim e vai ser assim. Tem coisas que você tem que ficar em silêncio, guardar no teu coração o que Deus te falou, o que Deus te prometeu. Alguém disse assim: esse moço, vamos. Se Deus está te levantando para você ir, Deus já preparou tudo. Vira para o irmão que está perto. Vira para o irmão que está perto de ti e fala assim para ele: Deus já preparou tudo. Fala assim para ele. Fala assim para ele: já está tudo pronto. Eu creio, aleluia. Eu acredito assim. Aleluia. Aleluia. Fala assim para ele: nós vamos prosperar. Fala para ele: Deus vai nos fazer prosperar. Fala para ele. E 52 dias ficou pronto os muros. Aleluia. Glória. Aleluia. Mas você não vai ficar sem inimigos lutando contra. O que você for fazer para Deus na obra do Senhor, os inimigos vão se levantar de formas em que você não deve focar neles, você não deve ouvir as suas mensagens, você deve falar como Neemias disse: eu estou fazendo uma grande obra e não posso descer para reunião alguma e nenhum bate-papo. Eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Vamos aplaudir o Senhor, vamos aplaudir. Quando eles não conseguem de uma forma, eles tentam de outra. Sei, desce um pouquinho, para só um pouquinho para a gente só bater um papo aqui e tal. Descansa um pouco. Depois você vai. Não perca o foco. E com Neemias a coisa era forte, porque ele tinha dado um tempo para o rei, o tempo que tinha que voltar. Ele havia estabelecido com o rei o período. Queridos, tem coisas que nós devemos fazer para Deus, nós precisamos fazer colocações. Deus aceita. Diga glória a Deus. Tem coisa que você não pode falar para Deus: Senhor, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, o tempo que o Senhor quiser. Querido, muitas vezes nós não temos esse tempo, não. Não vai marcar 10, 20, 30, 40, 50, não, querido, é agora. Fala para o mundo que está perto de ti, eu falei: é agora. Fala para ele: o momento é esse. Aleluia.
se Deus quiser, A vontade dele. a vontade dele, do jeito Deus. Tem situação que Deus fala, já vou levantar outro, fica aí, seu mole. Fica aí, covarde. Fica aí, frouxo. Já vou levantar outro. E nós passamos anos orando, faz campanha, sobe no monte, desce no monte. Eu quero terminar, mas por isso eu falo, entrega mais, eu vou entregando. É festa mesmo. A gente pede oração, vem pastor, vem missionário, para comigo, unge. Deus mostrou? Falou o que foi que Deus falou? Deus já está tudo pronto, sabe? Você tem só que levantar ele. Vai viajar, levanta e freia. Ele vai sair do outro lado, é aqui, ó. Pé na estrada. E ele sabia que não podia fazer sozinho. Mesmo sabendo que Deus era com ele não poderia fazer sozinho a obra. Tem coisas que nós não podemos fazer sozinhos. Precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda e muitas vezes envolvemos as pessoas que estão dentro do quadro da situação. Alguém que está ferido, alguém que está magoado, alguém que foi jogado lá embaixo, quando ele é motivado para se levantar. Quando chega alguém e diz, já chegou o tempo da sua vitória, nós vamos fazer agora. Deus está, querida, essa pessoa levanta como um leão. Levanta com uma força. O que sobe no coração dele dá força. Neemias chamou o povo e falou com o povo. E quando alguém se preocupou com a família, o pai, o chefe da família, se preocupava com a esposa e com os filhos, o que Neemias fez? Foi dividindo os metros do muro e colocava uma família. Pai, mãe e filhos. Para edificar, para trabalhar naquele pedaço. Uns vão na obra e outros com uma arma na mão. Isto quer dizer que a beleza também ela está vinculada com a família. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Não queira lutar você sozinho pela casa, pela situação. Você precisa envolver a família. Você precisa chamar a família, chamar a esposa, conversar e chamar os filhos, dizer: a nossa situação é essa. E nós vamos cada um fazer uma parte aqui. Nós vamos reagir. É a crise, vamos lutar contra a crise. É a enfermidade, nós vamos lutar contra a enfermidade. É o mal, nós vamos levantar contra o mal. Nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos clamar a Deus. O Senhor vai nos dar a bênção, o Senhor vai nos dar a vitória. Oh, aleluia! Nós vamos clamar ao Deus dos céus, mas ninguém vai ficar longe da peleja. Quando você envolve todo mundo, quando o mesmo Espírito, o mesmo coração se une. Eu me lembro que quando nós fazíamos campanha nos lares, nós íamos com a nossa família, mais alguns irmãos. Quando chegava a hora da
Oração já saía dois para o quarto, dois para o outro, dois ia para lá, dois cercava a porta, cercava a casa, de mãos levantadas, querendo. Não ficava cama nem dentro da casa, nem fora. Os que saíam correndo da casa, via do lado de fora fogo cruzado de Jeová deles. Sair da região. Sair da região da família, da casa. Situações muitas vezes que fica o pai e a mãe segurando para que os membros da família não saibam da situação que está passando. Quando a coisa estourar, fica difícil. Ou até mesmo aquele que está segurando pode não suportar isso e lhe acontecer algo trágico. Reúne a família. Deus está falando. Reúne a família, fala com eles. Mas tem alguns que nem são crentes, pastor. Mas pelo que Deus vai fazer, eles vão crer no Deus dos céus e no Deus que você serve. A hora do milagre é essa. Quando chega a mãe e diz: a casa vai cair, filho. A casa vai cair. Se nós não buscar o Deus dos céus, vai acontecer assim, 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 assim. Não adianta você buscar socorro de lugar algum. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra. Aí alguém começa a falar: Deus do meu Pai, onde tu estás? Deus dá a resposta. Fica de pé, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Pega na mão desse irmão que está perto de ti, por favor. Isso. Vamos clamar no Senhor, vamos. Já estou terminando. É Deus que nos fará prosperar. Na família, na igreja, nossa vida espiritual. Glória a Deus. Oh, aleluia. E nós vamos reconstruir, vamos abençoar vidas, abençoar famílias, vamos resgatar. Diga glória a Deus. Deus nos chamou para resgatarmos, para sermos instrumentos. Deus nos chamou para nós amarmos a sua obra em vidas e almas. E quando muitos estão quebrados, arrebentados pelo pecado, pelo mundo, por Satanás, pelas obras malignas, nós podemos mudar a vida deles. Se nós amarmos esse povo, se nós orarmos por ele, se nós nos entristecermos por eles, caia lá mandou, aleluia, caia sumi de bairro, ela mandou colomaçu, Aleluia. retria lá do mundo em paz. Ela endurou mais e teve mais. Deus está dizendo que quer colocar multidões dentro desse ministério. Aleluia. Aqui é uma parte da caminhada para onde vai, porque o espaço tem que ser muito maior. Deus está estabelecendo, porque Ele deu promessa para o líder, Ele deu promessa para a liderança. Tem coisas que Deus falou com ele com Deus que ele não contou, não pode contar. Mas você coloca no teu coração, diga: Deus, eu estou aqui. E diga para o seu pastor: eu estou aqui. Como sempre, eu estou pronto para esse novo desafio. O que Deus está preparando para vocês daqui a pouco vai assustar alguém. Aleluia.
vai assustar alguém que esqueceu das promessas. Mas hoje Deus nos trouxe aqui para dizer: eu vou fazer prosperar, vou cumprir promessa. Que a sua levantará a sua eu tirei de lá e tiro daqui, porque o lugar que eu tenho é grande. Porque vai ser do meu jeito, da minha maneira, e tu sabes, servo meu. Porque vai chegar o tempo dos milagres, da explosão de milagres. Vai chegar o tempo que vou fazer, e por onde eu tenho te levado, tem uma surpresa para ti. Te prepare, porque vou te colocar ainda. O teus pés vai chegar no lugar que você vai dizer: aqui não, Senhor, aqui o Senhor não me forma. Diz: eu faço além do que você pensou, desejou e pediu. Eu faço. Não pense, porque quantos segundos estão aí que tu já está pronto, não é? Deus está levantando a Shalom para enquadrar dentro de uma posição, porque muita gente grande vai tropeçar, vai cair, muitos vão perder a direção porque já estão sem ela. Mas Deus está dizendo: eu estou levantando um povo que não foi instruído por eles, não foi conhecido por eles, não foi ensinado por eles, mas eu capacitei. Levante, levanta-se. A tua maneira. Sabe o que Deus me disse nessa tarde? Com todo respeito às universidades, às grandes universidades evangélicas ou não, Deus me disse assim: eu vou me levantar para fazer o que eu quero fazer. Aqueles que não aprenderam dentro das grandes universidades, daqueles que não aprenderam em situações em que eu não tenho me agradado, mas serão levantados pela direção, inspiração e revelação do meu Espírito para fazer o que eu quero nesses últimos dias da igreja na terra. Glorioso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, porque sabemos que não somos nada, Senhor. Sabemos que a igreja não existiria se o Senhor não tivesse fundamentado a igreja em ti. Não haveria chance para a igreja vencer o inferno se o Senhor não tivesse liberado uma palavra de vida. Nós não teríamos nenhuma chance para continuar cumprindo o ministério, o evangelho, a pregação, o evangelho que é o poder de Deus. E diante das grandes misturas, diante das grandes políticas, diante das situações que ficaram comprometidas, o Senhor está dizendo que está levantando, que está forjando um povo que vai estar preparado dentro da ação, dentro da peleja, sendo forjados dentro da guerra, dentro da batalha, porque não terão estratégias humanas, nem sabedoria humanas, nem políticas e nem religiosas, mas o Deus dos céus vai bradar como o Deus da sabedoria, da verdade e da santidade.
mas são aqueles que estavam apacentando ovelhas, aqueles que estavam no anonimato, aqueles que estavam longe, mas conhece o Deus que serve. Aleluia. Senhor, obrigado. Nós te louvamos, te agradecemos, porque tomamos posse da palavra profética esta noite. Não ministrada por mim, mas ministrada pelo teu Santo Espírito. Somente, ó Pai, nós fomos só o alto-falante, porque quem falou foi o Senhor. Oh Deus, eu creio que isto vai acontecer com pressa, porque o Senhor já tem tudo preparado. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. E depois que eu abrace 2, 3 pessoas, 4, 5, abrace a Ele e diga a Ele: ó, nós vamos fazer o que Deus mandou. Vai acontecer, fala para Ele: nós vamos fazer o que Deus mandou. Nós vamos fazer, nós vamos para cima. Oh, aleluia. Você sabe de cumprimentar todos com a paz do Senhor, amém? Eu estava ali no cantinho e o Espírito Santo me incomodou desde antes do pastor Jorge pegar o microfone para dar a palavra. E na madrugada de terça-feira, eu orando pela vida do Senhor, no final da minha oração, Deus me deu uma visão na qual eu via sobre a mesa muitos papéis e uma mão assinando esses papéis. E a caneta era uma caneta preta, em volta tinha um pingente dourado. Na hora que o Senhor levantou aquela caneta, e na hora que o pastor Jorge começou a pregação e falou que os papéis seriam assinados, eu sabia que era um sinal do Espírito Santo para mim te entregar essa mensagem. Então receba, pastor, porque a vitória já é sua em nome de Jesus. E eu queria também deixar um versículo que encontra em 1 Tessalonicenses 5, 12, que diz assim: agora pedindo a vocês, irmãos, orem, honrem aquele que trabalha incansavelmente entre vocês, os que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e aconselhá-los. Tenham grande consideração, respeito por eles, com amor por causa do trabalho de vocês. Saiba que a minha consideração, o meu respeito e o meu amor pela sua vida e pela vida da pastora Rosana é tremendo. Eu amo muito a vida de vocês. Amém? Aleluia. Fique ligado nessa vez, estamos terminando. Glória a Deus. Se você queria ouvir uma palavra revelada, você ouviu. Coloque em prática. Você que é líder da sua família, que é o cabeça da sua família, pega você, tua esposa, filho, se você tiver, ore. Busque a presença de Deus e a unção de Deus sobre a sua vida, sobre o seu lar e a sua família. Quer ver uma prova? O que eu falei para você, Ju e Goberdão, terça-feira? Falei, passa em casa todo dia, escolha um horário. Nós temos que orar, ouvir a ordem de Deus a esse respeito. O que eu falei para você? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore. É ordem de Deus. Então, querido, faça isso. Isso é uma palavra revelada da parte do Senhor através do pastor Jorge. Você viu que tudo que eu tenho falado aqui houve uma confirmação da parte do Senhor. E eu caí na... ia falar uma palavra que eu não tenho que falar, mas em oração eu disse: Senhor, me dá a Europa. Eu quero a Europa. Mentira, né? Aí eu comecei a entrar lá no Google, naqueles negócios lá que eu nem gosto de entrar, mas acabei entrando. Eu vi lá: a Europa está dominada pelos Illuminatis. A Europa está dominada pela maçonaria. Eu disse: acho que eu fiz bobagem. Acho que eu falei demais. Falei, mas agora eu estou como Jefité, abri a minha boca e não posso voltar atrás.
lancei a palavra, comecei a ler, falei até para a Rosana, Rosana do céu, a Europa está dominada. Foi lá que começou os dominados, maçonaria, começou um monte de coisa. O negócio está espalhado na Inglaterra, em tudo quanto é lugar. E eu disse que eu quero a Europa. E falei, eu fiz bobagem. Mas a palavra foi lançada e agora não dá mais para pedir desculpa. Acho que desculpa, eu falei demais, estou voltando atrás. Deus não vai aceitar isso da minha parte. Mas o que eu falei está falado. Se Deus me mandar para lá, eu vou meter a boca, seja lá em quem for. Ainda não nasceu o homem para me ter medo dele. Pode até contar. Mas que eu vou falar de Jesus, eu vou. Não vai ter conversa, não. Não vai ter conversa. Não sei falar francês. Não sei falar inglês ainda. Não sei falar árabe. Nem chinês. Há uma porta aberta na China. Há uma porta aberta na China. Se é que vocês querem saber. Tem uma porta aberta na China. E não sei falar inglês, não sei falar ainda francês, árabe, alemão e mandarim. Mas eu olhei com a mão na minha cabeça e disse que eu quero falar a língua de outro país. Você acha que é muito? Não. Está na palavra, é dom. Quero falar árabe, quero falar. Só não pedir aramaico. Mas não estou muito interessado em judeu. Mas 5 línguas pedi ao Senhor. Vou meter a cara. Não quero nem saber. Quer aprender? É jogar bem no meio do formigueiro. Você vai ver se você fala ou não fala na marra. Fala ou fala? Ah, o camarada sai falando. Ele pediu 5. Ele botar ele no fogo, ele sai saindo 8 idiomas. Eu pedi. Eu abri a minha boca, pedi a Deus. Falar que eu fiz bobagem? Não sei. Acho que eu fiz, mas agora está feito. E não vou voltar atrás. A não ser que ele não queira, mas se ele quiser, eis-me aqui. Glória a Deus. Vocês vão continuar Shalom aqui no Brasil, que vai crescer muito e muito rapidamente. O que o Senhor não fez por mérito dele, porque ele segurou todos esses 10, 15 anos, ele vai fazer em 2 ou 3 anos. Vocês vão ver a bênção da multiplicação. Escute o que eu estou falando. Então, queridos, ouve a ordem do Espírito Santo através da boca do servo de Deus, o que ele falou. Ele não quer intelectuais, ele não quer homens forjados aí em escolas e nem em faculdades. Ele quer derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E vamos confundir todas essas autoridades e vamos perguntar: qual é a sua faculdade? A minha faculdade é do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Você é PhD? Eu sou PhD em Espírito Santo. Porque milagre não se explica, poder não se explica. Os homens vão se confundir nisso. Deus realiza o milagre e todo mundo fica de boca aberta. Glória a Deus. Obrigado pelo aniversário, obrigado pelas orações, obrigado pela revelação. Obrigado por você estar aqui. Deus mandou lembrar algo para vocês. Profecia da pastora Rosana. Bem-aventurado aquele que ficar do teu lado, certo? Não é porque seja alguma coisa, não, mas porque Deus nos chamou para sermos abençoados. Aquele que ficar do nosso lado será abençoado. Cada família aqui representa uma igreja. Você e tua esposa representam uma igreja, o senhor também, 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 o senhor também.
Apresente uma igreja a cada família. Acredite nisso. Pastor, eu não sei fazer nada. Fique tranquilo. Você pensa que eu vim para cá sabendo alguma coisa? Creio no poder dele, somente isso. Deixa ele te usar e você vai ver que a coisa flui. Obrigado, Senhor, por mais este ano de vida que me deste. Eu não mereço, mas tu tem me abençoado, Senhor. Obrigado pelos irmãos e amigos. Obrigado por tudo, Senhor. Espero teu povo em paz. Nos traz de volta, Senhor, domingo de manhã. Nos traz de volta domingo à tarde. Podemos glorificar e agradecer o teu nome. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Abençoa o pastor Jorge, Sulamita. Abençoa Simone, sua esposa, Senhor. Todos da família do teu servo, Senhor. Que tu falaste, Senhor, por hora eles estão dispersos, mas, Senhor, cada um vai estar ao redor do teu ungido, Senhor, no mesmo lugar, porque tu chamou para estarem todos juntos adorando o seu nome, e isto vai acontecer para a glória do teu nome. Senhor, leva-nos em paz e nos abençoa. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e a consolação do Santo Espírito do Deus vivo permaneça sobre a igreja, hoje e sempre. Todos dizem amém.